O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos vivendo o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, e é o que nós escutamos aqui nas leituras que nós acabamos de escutar. A misericórdia do Senhor. Só esperar um minutinho para ver se resolve o problema do som. Foi? A misericórdia do Senhor é derramada sobre todos nós neste período de Páscoa, e é derramada também sobre aqueles que ainda não têm uma fé muito apurada, uma fé plena. Talvez alguns de nós também não tenhamos uma fé muito apurada, uma fé plena, mas a misericórdia do Senhor é derramada sobre todos nós. Nós escutamos aqui essa história muito conhecida de Tomé, que por não ter estado na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, não acreditou na ressurreição. Diferente do evangelho que nós escutamos na semana passada, em que o discípulo amado entra no túmulo, vê o sinal, não vê o ressuscitado, mas só de ver os sinais da ressurreição acreditou. Tomé foi diferente. Ele não conseguiu acreditar na ressurreição do Senhor naquele momento. E queria provas claras e claríssimas. Não bastava só ver o Senhor, ele queria tocar. Se eu não ver, se eu não tocar as marcas, não vou acreditar. E é bonito ver a resposta de Jesus. São duas coisas que Jesus faz diante da incredulidade de Tomé. A primeira coisa que o Senhor faz não é repreender. A repreensão vem depois. A primeira coisa que Jesus faz é dar a Tomé aquilo que ele precisava receber
para acreditar. Jesus é muito delicado com Tomé, no primeiro momento. Dá a ele aquilo que ele precisava. Se deixa ver e se deixa tocar por Tomé. Mas logo em seguida vem a repreensão, mas uma repreensão que é um convite mais do que nada. Jesus convida Tomé a uma fé mais apurada, a uma fé mais pura. E não sejas incrédulo, mas fiel. Deus nos dá as coisas que nós precisamos para acreditar, e nós sabemos que fé é mais do que simplesmente acreditar na existência de Deus, isso é muito pouco. Fé é se aderir ao projeto que Ele nos apresenta, mas Deus também nos convida a crescer na fé, a dar os nossos passos, ou como nós dizemos em linguagem popular, a dar os nossos pulos, para que também nós não precisemos todo momento de provas e provas e mais provas, de que nós podemos crer nele. Nós sim podemos dar passos no escuro, de crer no Senhor e de nos aderirmos à sua vida. A misericórdia do Senhor age sempre assim conosco. Não é uma misericórdia que somente passa a mão na nossa cabeça, não. Isso é mimar, né? E quem é pai sabe que menino mimado não dá bom. Não é bom mimar muitos filhos, não. Deus sim nos dá o seu afago, com toda certeza. Mas a misericórdia do Senhor nos convida a mais, nos convida ao crescimento e nos ajuda para isso. A misericórdia do Senhor é a resposta dele à nossa miséria. Deus é misericordioso para conosco porque nós somos míseros, porque nós vivemos em miséria, em pobreza. Muitas vezes não somente a pobreza material, mas a pobreza de espírito, a miséria na nossa fé. A nossa fé é pequena, precisa crescer, precisa aumentar. E o Senhor nos apresenta a sua misericórdia por causa disso, porque nós somos necessitados dele. E a primeira leitura mostra o que aconteceu depois que Jesus partiu para os céus, ascendeu para junto do Pai. A misericórdia do Senhor não termina quando Jesus parte. Muito pelo contrário. Jesus estende vários braços de misericórdia para a humanidade através da igreja. Nós escutamos na leitura dos Atos dos Apóstolos que a igreja crescia, o número de fiéis aumentava e continuava a distribuir a misericórdia do Senhor. Dizia assim a leitura: chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Quando Pedro passava, as pessoas tentavam que pelo menos a sombra de Pedro, a sombra, hein? Não era nem os dedos de Pedro, as mãos de Pedro, era a sombra dele. Procuravam que tocasse os enfermos para que fossem curados. A misericórdia do Senhor, muito pelo contrário, ela aumenta depois que ele parte. São vários braços que Deus estende com a sua misericórdia na igreja, e o principal deles é aquele que une a igreja, Pedro, a nossa cabeça. Como fazer a homilia desse domingo sem falar do Papa Francisco, que nesses últimos 12 anos foi Pedro que estendeu para todos nós a misericórdia do Senhor. Como deixar de falar do Papa Francisco nesse fim de semana em que nós terminamos de nos despedirmos dele? Eu quero convidar que essa missa de hoje, para cada um de nós, seja um grande Deo Gratias, um grande obrigado, Senhor, pela vida e pelo legado do nosso querido Papa. Essa foi uma semana estranha, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito. Foi uma semana estranha porque, junto com a alegria da Páscoa, tivemos essa tristeza humana, né? Humanamente falando, de perder uma pessoa querida.
que muitos de nós, eu mesmo tinha o sonho de um dia poder apertar a mão do Papa Francisco, só lá no céu agora, não pude conhecer, muitos de nós não conhecemos, não vimos de perto, mas como ele se sentia próximo, né? Como nós nos sentíamos próximos dele. Nos últimos 12 anos, o Papa foi esse grande sinal da misericórdia de Deus. Eu acho que o sentimento de muitos de nós, não de todos, mas de muitos eu tenho certeza, foi que nessa semana a gente perdeu um pai. Perdemos um pai. O nosso pai espiritual, nosso guia nesses últimos 12 anos. E eu sentia, né, como aqueles filhos que quando perdem o pai, entram no quarto do pai e começam a revisar as coisas, né? Começam a revisar os bens ali daquele pai e começa a se dar conta de tudo aquilo que a gente perdeu, né? Mas também de tudo aquilo que a gente recebeu, sobretudo, nesses últimos 12 anos. O filho entra e começa a pesquisar ali, né? Talvez os escritos do pai, as contas que tinha para pagar, as coisas que ficaram pendentes, mas revisa as fotos, os livros, os discos do pai. E que riqueza nós temos, quanta coisa o Papa Francisco deixou. Eu não consegui ler nem metade das coisas que ele escreveu. E quando a gente pega para ler, quanta riqueza. O Papa chegou com gestos inesperados, naquele ano de 2013, quebrando protocolos, distribuindo sorrisos e piadas latinas. Ele, como argentino, tinha uma cultura mais parecida com a nossa, né? Piadista, mas chegou sobretudo inspirado pelo Espírito Santo, inspirado para fazer muita coisa pela igreja, deixando um legado imenso que eu acho que a gente não consegue ainda nem dimensionar tudo que o Papa deixou. Eu tenho fé de que na igreja, na história da nossa igreja, as gerações futuras vão poder comprovar isso, existe um antes e um depois do Papa Francisco. A gente não consegue dimensionar ainda a grandeza do pontificado dele. Tivemos um Papa, e eu acho que essa é a sua principal característica, profundamente apaixonado. Apaixonado pelo Evangelho, por Jesus, e apaixonado pelo mundo. E por isso nós tivemos um Papa que se preocupou de unir o Evangelho com o mundo. Se preocupou de unir essas duas coisas que nós na Igreja Católica muito erroneamente diferenciamos demais. Porque a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade afastada do mundo. Eu quero me livrar do mundo. Não, eu quero levar a Cristo ao mundo. Isso é evangelizar. E foi o que o Papa fez durante todo o seu pontificado, a todo custo, sem medir esforços. Desde o princípio, o Papa deixou claro para nós qual era a sua imagem de igreja. Trago aqui várias expressões que ele usou. Uma igreja em saída, uma igreja sinodal, que caminha junto, em que todos temos algo para aportar, para contribuir. Uma igreja cuja comunhão está ao serviço da missão. Estamos ao serviço, nós temos uma missão a cumprir. O Papa deixou isso muito claro. Nós não estamos aqui para sermos uma sociedade estagnada dentro da igreja, muito pelo contrário, estamos com uma tarefa clara de evangelizar o mundo. Nós queremos uma igreja misericordiosa, dizia o Papa, misericordiosa como o Pai, aquele jubileu extraordinário da misericórdia. Uma igreja que é um hospital de campanha, que se instala no meio do mundo para curar as feridas. E o que o Papa Francisco fez, né, ao longo do pontificado dele, curando feridas? Quantos testemunhos de pessoas que, no encontro com ele, ou pessoal, ou simplesmente vendo as coisas que ele dizia e fazia, porque foi um Papa de exemplos,
se reconciliaram com a igreja. Se reconciliaram. Ou pelo menos abriram um pouco mais o coração para a igreja. Eu estava vendo um videozinho, essa semana foi vídeos e leituras, né? Para a gente tentar entender um pouco mais o legado que ele nos deixa. Eu quero deixar esse convite para vocês, que vocês possam, ao longo dos próximos dias, antes da eleição do próximo Papa, se debruçar um pouquinho sobre as coisas que o Papa Francisco nos deixou. Acho que isso é muito importante para nós. Entre os vários videozinhos, vi um vídeo menor, pouco importante, mas de uma mulher, talvez um pouco mais velha do que eu, influencer lá nos Estados Unidos, que dizia: eu durante toda a minha vida tive uma péssima experiência de igreja, mas o Papa Francisco me mostrou que a igreja acredita naquilo que eu acredito. Que bonito esse testemunho, né? Uma igreja preocupada com o ser humano, mas com o todo da criação. O Papa Francisco falava muito disso, dessa ecologia integral, preocupada com o todo, com tudo que Deus criou. Uma igreja que está aberta para todos, como ele remarcava essas 3 vezes. É incrível que nós, em pleno século XXI, em pleno 2020 e pouco, tenhamos um Papa, né? Um Papa que mostrou para a humanidade uma imagem de Cristo. E mostrou para a humanidade uma imagem de Cristo que é o rosto da misericórdia do Pai. Mostrou inclusive para os não cristãos, para os que não professam nenhuma outra religião ou outra religião, a verdadeira mensagem do Senhor. Que presente nós tivemos, nós que vivemos esses 12 anos de pontificado, de poder acompanhar o legado e a trajetória do nosso querido Papa Francisco. Um presente gigantesco. Tivemos um Papa que se deixou moldar pela imagem do bom pastor, que ele simbolicamente carregava na sua cruz peitoral. Um pastor incansável, até o último dia da sua vida. Na segunda-feira, eu pensava, depois de muito chorar, eu pensava, basta olhar para o último dia de vida do Papa para entender quem era ele. Morreu como viveu. Morreu da mesma maneira como viveu. No seu último dia, esse dia bom, antes da morte, que os médicos dizem que existem, o dia bom antes da morte, ele escolheu entrar num Papa Móvel, saudar o povo, participar da missa de Páscoa junto com a igreja, escolheu dar a bênção para o povo, com as poucas forças que restavam, a bênção à cidade e ao mundo inteiro, pediu a paz, recebeu um vice-presidente importante nesse momento de guerra. O Papa não viu no mundo a paz que ele desejava ver, e a paz que ele tanto batalhou. E o Evangelho de hoje, o Senhor remarca 2 vezes, A paz esteja convosco. É o que o Papa tentou fazer e fez em muitos casos, em outros não. Vale muito a pena a gente se debruçar sobre o legado do Papa. Eu quero fazer esse convite para vocês. Existem vários vídeos, existem vários documentários. Ontem mesmo eu estava vendo aquele Papa Francisco, um homem de palavra, um documentário de 2018, que narrou a primeira metade praticamente do pontificado, os primeiros 5 anos ali. Quanta coisa o Papa fez naqueles primeiros 5 anos e quantas coisas ele fez depois. Nós só temos a agradecer pelo gesto de misericórdia de Deus, que nos deu um Papa tão bom nesses últimos anos. Um Papa que, assim como Jesus, neste Evangelho que nós acabamos de escutar, se deixou tocar. Um Papa que também nos ajudou como igreja a tocar
as feridas do mundo. Ele se deixou tocar e ele nos ajudou a tocar também as feridas do Cristo presentes no mundo. Quantas feridas o Papa tocou, e talvez por isso também não agradou a todos. E a gente sabe dessa realidade na igreja. O que ainda é mais difícil de entender, né? Como entender isso? Que dentro da própria igreja foi onde o Papa sofreu mais resistência. O pecado, como dizia o inimigo, como dizia o Papa Bento XVI, está dentro, né? Mas nós pudemos enxergar no Papa que foi a imagem de Cristo no mundo, o rosto de misericórdia. Quero terminar essa homilia apenas com uma pequena curiosidade, menor, pouco importante para o que foi o legado dele, mas que para nós que somos devotos da Mãe Rainha é interessante. Durante quase todo o pontificado do Papa Francisco, a imagem que estava à cabeceira da cama dele era uma pequena peregrina com a imagem da nossa Mãe Rainha, dada de presente por um padre da minha comunidade, que era amigo dele. E a gente pode pensar, né, com uma certa certeza, de que, pelo menos quando o Papa dormia no quarto dele, a imagem da Mãe Rainha era das últimas coisas que ele via, provavelmente, e as primeiras coisas que ele via quando ele acordava, né? Uma pequena curiosidade. Queremos pedir à nossa querida Mãe aqui no santuário que o acolha, como certamente o está fazendo no céu, neste momento, mas também que nos ajude a recolher esse legado tão bonito e tão importante que o Papa nos deixou como Igreja Universal.